Olá, amigo, olá, amiga, bom dia para você, boa tarde, boa noite. Que Deus te abençoe em todos os momentos para que você sinta o poder de Deus na sua vida, no seu coração. Deixa esse like aí, por favor, para ajudar a gente a crescer no canal. Também compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam sentir no coração o poder de Deus. Deixa os comentários, faça seus pedidos e também agradecimentos para que a gente continue orando por você nessa rede de oração que nós estamos aqui propondo no nosso canal, para que todos nós possamos crescer e ter mais relacionamento com Jesus e também uns com os outros, né? A Igreja de Deus não é fechada em quatro paredes. Nós somos a Igreja do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar, no dia 12 de novembro, o tema é o testemunho involuntário de Pilatos. Muitas foram as testemunhas de Jesus durante todo o Evangelho de João. Pessoas que conheceram ele, que tiveram milagres em suas vidas, curas em suas vidas, sinais maravilhosos, testemunhos maravilhosos. Então, finalmente chegamos a Pilatos, o governador, né, que estava ali agora diante de Cristo e teve um diálogo com Jesus. Pilatos, ele era uma pessoa muito difícil. A história, aí vem a parte de historiadores, né, nos diz que ele era uma pessoa muito rígida e tentava colocar a mão firme. E, na verdade, ele tinha ido para a Judéia porque ele não havia tido uma boa administração. Estar na Judéia era a última chance dele como governador. Ele precisava se provar para o império. Mas ele tinha a mão muito dura, ele não sabia ser um político. Então ele havia já reprimindo muitas pessoas haviam morrido pela má administração dele e Roma estava de olho nele. Então ele estava numa situação muito complicada para ele como governante, como político, como administrador. E nessa situação complicada agora é apresentado Jesus para ele. Jesus que era agora acusado como o rei dos judeus. Isso por si só já era o suficiente para que Pilatos considerasse Jesus um traidor, alguém que deveria ser morto, né, um traidor da nação, porque estava contra Roma, então acabaria logo com aquela situação. Mas quando Pilatos se encontra com Jesus e tem ali um diálogo com Cristo, ele viu que Jesus era completamente inocente. Jesus era uma pessoa especial. Ele tinha um ar especial, o seu olhar era diferente, as suas palavras eram diferentes. Ali no Evangelho de João, no capítulo 18, nós vemos esse diálogo, esse momento de Pilatos reconhecendo que Jesus era mais do que simplesmente um agitador que era trazido até ele pelos romanos, aliás, pelos sacerdotes, né, judaicos. Vamos ler então o Evangelho de João, no capítulo 8, verso 38. João, capítulo 18, verso 38. Diz assim: Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. Pilatos, ele teve a oportunidade ímpar de estar com Jesus, de conversar com Jesus, e Jesus apresentar para ele a verdade. E no seu coração ele sentiu o desejo real de saber o que é verdade. O que esse homem está falando? Será que é algo especial? Porque eu estou sentindo que tem alguma coisa nesse homem que é especial. E quando ele pergunta a Jesus o que é a verdade, ele não espera Jesus responder o que é a verdade. Ele se volta por alguma razão aos líderes e fala para eles, olha, eu sei que vocês estão acusando ele de muitas coisas, mas ele é inocente. Não estou achando nada de errado com ele. E eles continuam ali acusando Jesus. Pilatos, ele passa por esse momento, essa prova de fé, em que ele encontra a verdade e tem a escolha. Ou a aceita ou a rejeita. Jesus passa por ele duas vezes. Jesus é enviado, né, a Herodes, depois ele volta para Pilatos. Pilatos realmente tem aquela constatação de que Jesus é plenamente inocente, não tem nada de errado com Jesus, que ele estava ali apenas pela inveja dos líderes religiosos. Jesus era especial, Jesus tinha uma presença, ele era um príncipe, um rei, e Pilatos conseguia ver isso. Só que ele precisava daquele jeitinho, né? Ele estava sob a supervisão de Roma, ele tinha que mostrar serviço, ele não podia entrar em conflito com as autoridades judaicas. Então, nesse momento em que ele poderia ter escolhido Jesus, libertar Jesus, ele escolhe o contrário. Ele manda que água seja trazida até ele, ele lava as mãos e diz, olha, eu estou inocente do sangue desse justo. Esse é o testemunho de Pilatos. Pilatos, ele teve uma experiência com Jesus, ele reconhece a inocência de Jesus, ele reconhece que Jesus é especial, que Jesus é um rei, que Jesus tem a verdade, mas no momento crucial, ele não aceita a verdade. Ele lava as mãos. Ele fica em cima do muro.
e fica muito chateado com isso. A gente vê no Evangelho depois como ele fica cabisbaixo e ele tenta até salvar Jesus, né, argumentando com a população que estava ali, com os líderes, mas ele perde a mão, ele não tem força, firmeza moral para se colocar como líder, e Jesus então é levado para ser sacrificado. O testemunho que Pilatos nos dá nos mostra que às vezes nós temos a oportunidade da salvação e muitas vezes nós rejeitamos essa oportunidade. Infelizmente, para Pilatos, aquele foi o último momento. A Bíblia nos diz que hoje é o tempo da salvação. Hoje é o tempo de ouvir a voz de Deus. Eu peço a você, por favor, não endureça seu coração. Permita que Deus trabalhe em você e Deus vai revelar a verdade para você, mas não endureça seu coração. Pilatos endureceu o coração e teve consequências terríveis por causa disso. Existe uma pergunta aqui na lição que nos fala o seguinte: o que podemos aprender com o exemplo de Pilatos sobre os perigos de permitir que as ideias e a pressão popular nos impeçam de fazer o que acreditamos ser correto? Tem aquelas pessoas, né, que se deixam levar mesmo sabendo que estão erradas. Isso acontece muito com jovens, né? Eles são levados pela pressão. Elas sabem que não podem fazer, eles sabem que não é legal, mas vão lá e fazem porque os outros estão falando, porque a comunidade diz que é o certo. Eles seguem aquele caminho mesmo sabendo que é errado, porque lhes dá algo que eles querem, que é a sensação de pertencimento, né? A pertencer àquele grupo, pertencer àquela igreja. Não sei qual é a sua vida, não sei o que você está passando hoje, mas resista. Resista ao lado de Jesus. Escolha estar ao lado dele. Não importa o que aconteça, mesmo que você tenha que pagar um alto preço, perder um emprego, perder uma faculdade, perder uma prova, perder amigos, não ceda à pressão do grupo, mas ceda ao Espírito de Deus trabalhando em você. E Deus dará a você muitas recompensas, tanto nessa vida quanto na eternidade. Essa é a sua promessa para você. Essa promessa de Deus, suprir tudo o que nós precisamos, inclusive o senso de pertencimento. Você é a igreja de Deus. Você pertence a Jesus, que é a verdade absoluta. Né? Jesus, ele é a verdade. Esse mundo tem muitas verdades que são falsas, né? São conceitos falsos, mas ele é a verdade. Permita que ele seja essa verdade na sua vida e no seu coração e experimente fazer parte do povo de Deus com firmeza, através do Espírito de Deus. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado e pelo teu amor. Pedimos que sejamos fortes como rochas ao lado de Cristo, permitindo que o Senhor Jesus nos leve e nos mova através do Espírito Santo. Obrigado por tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, amigo, lembre-se, amiga, nessa vida é você e Deus. Até amanhã.